dia, paz seja convosco. Manhã de domingo, manhã do primeiro dia em que o sepulcro foi descoberto que estava vazio. Jesus havia ressuscitado há 2000 anos atrás e hoje nós temos comprovação da ressurreição de Jesus. Ele está agora à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, por você, com gemido inexprimível. Vamos adorar o Senhor nesta manhã de domingo, né? Primeiro dia da semana, como diz as escrituras sagradas, em que as mulheres foram até o sepulcro e descobriu o sepulcro vazio há 2000 anos atrás. Para que esse momento agora chegasse na minha vida, foi necessário a morte de cruz e a ressurreição de Jesus. Nesta manhã, aqui eu quero ministrar uma palavra que se encontra em Tito, capítulo 2, verso 11. E a palavra vai nos exortar: a graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. O que a palavra de Deus nos orienta? Que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Tanto Tito como nós devemos anunciar esta graça. E é sobre esse versículo, do versículo 11 ao versículo 15, que eu quero ministrar na minha vida e na tua vida nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor, que nós estejamos atentos a ouvir a palavra do Senhor. Eu estou com uma outra Bíblia, linguagem atual, atualizada, e é através dessa linguagem que eu quero ministrar na minha vida e na tua vida. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Aleluia! Essa graça nos ensina a abandonarmos e aleluia, né? Através dessa graça que Deus me deu, que foi revelada a todos nós. Já tomei aqui um cafezinho, né? Um bolinho, a garrafa tá aqui. E eu compartilhando agora, né? Esse maná do céu para nós. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões. Palavra abençoada, né, meus irmãos? Meu Deus, é muito forte. Essa graça nos ensina, olha para você ver, nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nos dá essa oportunidade de vivermos uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, né? Olha o versículo 13. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus, o Salvador Jesus Cristo. Nesse versículo 13, aleluia, o que é que o versículo 13 está nos orientando, né? Enquanto nós ficamos esperando a volta do Senhor, nós temos que viver uma vida que agrada a Deus e buscarmos o Senhor para vivermos uma vida que o versículo 12 nos ensina, largando as paixões mundanas e vivendo neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, né? Porque o dia feliz vai chegar, o dia da volta de Jesus. Vamos ler junto agora o versículo 14 de Tito, capítulo 2. Foi ele que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes, e que ninguém despreze você. Então o Senhor está nos convidando, aleluia, através da carta de Paulo a Tito, a ensinar as Escrituras, a ensinar que o túmulo está vazio, a ensinar que Jesus ressuscitou, aleluia. Não só a ensinar, mas também viver, né?
tudo aquilo que você tem ensinado, né? Que sirva para você mesmo. Então eu venho aqui nesta manhã, não só passar para a igreja a vontade de Deus para a igreja, mas também essa vontade de Deus é para a minha vida também, que eu possa viver segundo a vontade de Deus, que nesse presente século, que eu possa adorar o Senhor de todo o meu coração, buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus, adorar o Senhor e esperar com sabedoria, com entendimento, a volta da graça, a volta de Jesus. E que ninguém me critique, mas se criticar, amém. Mas essa é a vontade do Senhor. E pode acontecer de você estar passando a palavra de Deus e alguém te criticar, porque está escrito aqui, ó, e que ninguém, né? Ninguém, a tradução aqui, ó, ninguém te despreze, né? E pode acontecer de alguém me desprezar, de alguém te desprezar por querer pregar o evangelho, por querer viver o evangelho, principalmente, não só quando pregamos, mas quando vivemos o que pregamos, muitas críticas vai acontecer, vão acontecer, porque o nosso adversário não deseja que nós vivemos a o nosso adversário não deseja que nós vivemos a palavra, mas nós temos que nos esforçar, como o Senhor diz, esforça-te e tem de bom ânimo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, com meu servo Josué, eu serei com vocês. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo de paz, de refrigério, um domingo abençoado com a tua família. Fica com Deus, que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo, que esse amor maravilhoso, que essa graça maravilhosa esteja com você nesse grande dia. Que Deus te dê o refrigério que a tua alma precisa. Que Deus te dê sabedoria, palavra sábia em sua boca e na minha também, né? Dê um ótimo domingo para você e à noite cultue o Senhor. Vai para um templo mais próximo da sua casa, adore ao Senhor, ouve a palavra do Senhor, alimenta da palavra do Senhor, amém? Paulo vai dizer, não faça como muitos têm deixado o costume de adorar o Senhor. Vai cultuar o Senhor, não permita ficar longe da presença do Senhor. Quer ver o que Paulo vai dizer? Deixa eu mostrar para vocês que Paulo prega aqui para nós. Tem muitos deixando este costume de congregar, de buscar o Senhor, e nós não podemos fazer isto. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista, né? E ainda a palavra do Senhor vai dizer, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliamos consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da 1 Coríntios, capítulo 16. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça as colheitas quando eu chegar. Olha para você ver, no versículo 58 de 1 Coríntios, capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós possamos estar firme com Deus, buscando ao Senhor constantemente, congregando, porque essa é a vontade do Senhor para conosco, né? Aleluia. Havia dito para vocês, não deixe de congregar esta noite, porque a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, verso 25, vai dizer assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual dia? Como nós começamos esta ministração, o dia da volta do Senhor, né? Glória a Deus, né? Vamos ler aqui nessa tradução aqui, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animamos uns aos outros, glória a Deus, e ainda mais
que vocês vê que o dia está chegando, né? Nós não devemos deixar de congregar. E as escrituras sagradas nesta manhã, a palavra me orienta, a palavra orienta a cada um de vocês, que nós não podemos deixar de fazer esta obra, de ir para os cultos, de ir para os templos. E nós sabemos, nos dias atuais, tem muitas pessoas deixando de cultuar o Senhor, deixando de ir. Às vezes está em casa, não vai, mas é recomendado que nós estejamos, né? Sabe, se você vai trabalhar no horário do seu culto, que é o culto da sua igreja, Deus sabe todas as coisas. Que a gente também tem que trabalhar, a gente tem que cumprir, né, essa vontade aqui na terra das autoridades. Mas se você está em casa, é o seu dia de folga, vai cultuar o Senhor, vai se encher de Deus, porque é a palavra de Deus que vai te fortalecer naquele dia que você não puder ir. Era para mim determinada esses stories de hoje, mas eu volto mais uma vez para ler, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Está chegando aquele grande dia que as trombetas vai tocar. Amém? Beijo grande, fica com Deus.